Cultura organizacional, você acha que é aquilo que está escrito na parede? Ou é aquela que realmente acontece no dia a dia, que as pessoas vivem, que acontece no corredor? Eu sou o Wilson Rios, especialista em gestão empresarial e desenvolvimento humano, e quero falar com você hoje sobre cultura organizacional e qual a diferença da cultura expressa para a cultura operante. Bom, vamos lá. Vamos primeiramente entender o que é cultura organizacional. De uma forma muito simples, cultura organizacional são padrões de comportamento. Então, quando um grupo começa a agir ali com um certo padrão, começa a ter linguagens próprias, hábitos, isso forma uma cultura. Se a gente fala do brasileiro, a gente fala, né, muito da nossa cultura, que questão do samba, do futebol, do carnaval, um povo festeiro, acolhedor, que também tem a questão do jeitinho, que deixa tudo para a última hora. Então, isso são os padrões de comportamento desse grupo brasileiros. Quando a gente fala de outros países, a gente vai ver aí comportamentos muito diferentes, comportamentos mais disciplinados, mais formais, mais arrogantes e assim por diante. Porque esse grupo começa a entender que esse é o jeito certo deles operarem, que são com esses comportamentos que eles vão atingir o sucesso, que eles vão atingir os objetivos deles como grupo, certo? Então o comportamento sempre tende a direcionar um resultado, perfeito? Como que isso então acontece dentro da empresa? E aí vamos começar então a desmistificar algumas coisas e entender o tema aqui do nosso vídeo. Cultura expressa. O que é isso? É aquilo que está escrito, aquilo que a empresa divulga, ela conta, ela verbaliza de alguma forma. Seria mais a teoria. Então, isso normalmente é visto. Missão, visão, valores, política da qualidade, procedimentos, e isso acaba gerando essa questão do que é a nossa cultura expressa, o que a gente diz. A cultura operante é aquela que acontece na prática. Muitas vezes as empresas colocam lá na sua missão, nos seus valores, foco no cliente, cliente em primeiro lugar, né, um atendimento de qualidade, de primazia e tudo mais. E na hora que você chega para ser atendido, o atendimento é muito diferente disso. Então a gente tem a cultura, né, expressa dizendo uma coisa, mas a operante, na prática, o que de fato acontece, ela acaba sendo muito diferente. Quando nós temos a cultura expressa diferente do que acontece na operante, então a gente tem uma disfunção ali, certo, da cultura. Então eu falo uma coisa e faço outra. Eu tenho uma cultura desalinhada. Quando sim, eu falo e faço, então tudo aquilo que está escrito na missão, visão e valores, por exemplo, é praticado, é vivido, né, em pelo menos 90% isso é vivido, então a gente tem aí uma cultura alinhada. E são essas as empresas que têm alta performance, são as empresas que falam e fazem isso. Existe uma pesquisa que foi conduzida por 11 anos por dois estudiosos, o Kotter e o Hesketh, onde eles mapearam 207 empresas de 22 segmentos diferentes e eles chegaram à seguinte conclusão: qual que é o impacto da cultura nos resultados da empresa? O grupo de cultura desalinhada, eles cresceram nesses 11 anos 168%. O segundo grupo, com a cultura alinhada, ajustada, na verdade, a gente teve um crescimento de 682%, 5 vezes mais. Só que o maior impacto acontece no lucro. O primeiro grupo de desajustado, de desalinhados, o lucro cresceu apenas 1% em 11 anos. Por quê? Por mais que a empresa tenha um faturamento aí de 168%, a ineficiência, ela corrói essa entrada de dinheiro que houve e o lucro só aumenta em 1%. Quando a gente fala de uma cultura ajustada, uma cultura de alta performance, de melhoria contínua, de diluição de custo fixo, a empresa cresce 684% do seu faturamento e o lucro cresce 786%. Ou seja, o lucro cresce muito mais do que o faturamento e
infinitamente quase maior do que o lucro das outras, certo? Então, essa é a importância da gente ter uma cultura expressa e uma cultura ajustada para os resultados da sua empresa. E é importante que, como que a gente constrói essa cultura? Como eu falei, o primeiro passo que eu diria para você é definir muito bem missão, visão e valores, principalmente os valores. E esses valores, que não precisa ser só aquilo que a gente entende como valores, como, por exemplo, honestidade, integridade. Não, eu posso colocar comunicação assertiva, foco no cliente, foco no resultado, né, melhoria contínua, foco em processos, que são padrões de comportamento. A gente fala que são valores direcionadores e não necessariamente valores éticos, são valores direcionadores que vão direcionar a conduta, as práticas das pessoas. E isso precisa ser vivido por todos. Se a gente fala, por exemplo, que um dos valores da empresa é flexibilidade, todos da empresa precisam exercitar a flexibilidade. Nossa, mas inclusive o pessoal do financeiro? Sim, inclusive o pessoal do financeiro vai ter que ser flexível. Por quê? Porque senão eu começo a ter áreas que operam de forma diferente. Então eu tenho o financeiro muito rígido, inflexível, com uma outra área flexível. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque flexibilidade não é bagunça, certo? Então eu preciso dizer qual é o grau de flexibilidade que nós vamos ter. Talvez um pouco menos de flexibilidade no financeiro, um pouco mais de flexibilidade no comercial, mas todas as áreas precisam ter flexibilidade, porque isso começa a ter o choque cultural, isso começa a segregar os setores, começa a haver disputa e aí a gente começa a ter silos guerreando, lutando, jogando contra um contra o outro, ou às vezes eles simplesmente não trabalham juntos porque eles não conseguem criar uma identidade. A cultura, esses comportamentos precisam estar totalmente ligados à sua estratégia. Se você tem uma estratégia de um ótimo atendimento, a sua cultura precisa permear entre todos a questão de atender bem o cliente, foco no cliente. Mesmo áreas de apoio, como as áreas de linha de frente, precisam ter uma visão de foco no cliente. Se a questão da inovação é uma estratégia, todos precisam ser inovadores. Porque imagina uma área que está mais ligada ao cliente externo ser muito inovadora, mas toda uma área de apoio não ter inovação. Você começa a ter essa fragmentação de cultura que vai colocar aí os seus resultados em risco, certo? Então, desenvolva muito bem missão, visão e valores, estabeleça bem aí os seus pontos de estratégia, de diferencial competitivo e realmente vá dando feedbacks, vão contratando profissionais que tenham as características aí para colocar isso em prática. E me conte aqui os resultados da sua empresa. Até o nosso próximo vídeo.